Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou a Carol e hoje a gente está estreando o podcast Respira e Restaura. Esse podcast lá no canal Circuito Aberto. Aproveita, já deixa seu like, já assina o canal, ativa o sininho e vem participar com a gente. Toda semana a gente vai falar um pouquinho sobre o assunto que a gente trata na coluna, lá no Circuito Aberto também, no portal. E hoje, para estrear, com muito amor e muito carinho, eu trouxe ela, uma amiga maravilhosa, que tem tudo a ver com o assunto da coluna, né? Que é a gente aceitar o nosso chamado, entender o porquê que a gente está aqui, né? E a trajetória dela tem muito a ver com isso, e para mim é uma honra receber ela aqui, a minha primeira convidada, a minha primeira entrevistada, uma pessoa que fez muita diferença no meu caminho, quando eu aceitei o meu chamado. Então, apresento vocês Maíra Serra, fotógrafa, futura psicóloga, maravilhosa amiga. Obrigada por você ter aceitado o meu convite. Agradeço a confiança, amiga. Lindeza. E aí, amiga, o que acontece? A coluna a gente falou sobre aceitar o nosso chamado, né? Como é que é para você, uma mineira com alma carioca, que veio para o Rio de Janeiro, passando por alguns outros lugares, né? Rio das Ostras, Bahia. Como é que foi vir para Niterói e se estabelecer aqui? Faz parte do seu chamado? Você entende isso como sendo o seu chamado? Faz parte do meu chamado. Quando eu mudei para Niterói, eu não conhecia, nunca tinha vindo em Niterói. E é o Rio de Janeiro. Conheci outras cidades do estado, mas Niterói nunca tinha visitado. Uhum. E aí eu vim de Malicuia, né? Como se diz mineiro, de Malicuia, com muita vontade de estar aqui. Só que eu cheguei cheio de planos, de ideias, e 30 dias depois, pandemia. Fechou tudo. Eu saí de uma cidade do interior, morava numa casa e fui morar num apartamento de 2 quartos, minúsculo, com a família toda enfiada dentro e todo mundo trancado. E foi bem desafiador, porque eu não conseguia mais trabalhar, porque eu trabalhava presencial numa empresa em Rio das Ostras, de fotografia. Quando eu mudei, vim, não conseguia trabalhar, não podia sair. Minha filha era asmática, é asmática, e eu não podia mesmo sair de forma alguma. Imagino. E ficou essa confusão toda. Pensei em desistir de seguir outra linha ou continuar minha vida de dona de casa, mas o chamado foi mais forte. Chegou, né? E a fotografia veio em Niterói, começou a deslanchar novamente em 2021, que aí as coisas começaram a fluir de novo, né? Abriu-se as coisas e as pessoas... Eu falo pouco, né? Assim, né? Sou muito tímida para falar em público e tal, mas quando no pessoal, pequenos grupos, eu falo bastante. E foram surgindo oportunidades, pessoas querendo conhecer meu trabalho. Comecei fotografando a galera na praia fazendo circo, né? O tecido acrobático, e dessas fotos, né, foram vindo outros trabalhos, ensaios, e a vida foi fluindo. E quando foi em 2023, eu resolvi linkar a fotografia com a psicologia, porque eu estava me sentindo meio que um peixinho fora d'água, na busca do conhecimento, de conhecer, de entender o feminino, a mulher, o ser humano em si, né? Quando você pensou assim, fotografia, porque você é formada em turismo, né? Sim, sou turismóloga de formação. E aí, quando você pensou na fotografia, você falou assim, vou fotografar mulheres. Não. Vou fotografar esporte. Não. Eu comecei a fotografar porque eu fiz uma viagem em família
E eu voltei dessa viagem muito frustrada com minhas fotografias, porque as paisagens eram lindas. E eu falei, pô, eu preciso fotografar para ter um álbum fantástico quando eu viajar de novo. E aí eu procurei um curso de fotografia e fui fazer esse curso. Gente, que lindo. Conheci um amigo, um amigo do amigo que dava aula de fotografia, fazendo aula de surf. E aí eu fui. E coincidentemente era na esquina da minha casa e eu não sabia. Nunca tinha parado para Essas observar. coisas são muito louas, né? Porque na hora certa você enxerga. Tá o tempo inteiro ali, quando chega o momento, fala, ó, é agora que você vai ver. E aparece, cara, é muito legal. Aí eu fiz o primeiro curso e quando eu terminei esse primeiro curso e tal, comprei uma câmerazinha daquela Zoom super, ver a lua, para ver o satélite de não sei lá das quantas, zoom de 1000%. Isso aí. E aí eu falei, pô, agora eu vou fazer foto das crianças e tal, vai ficar tudo bem, vou arrasar as minhas fotos. E um dia eu, conversando com meu professor lá, e a gente ficou amigo e tal, ele falou assim, por que você não pensa em trabalhar com fotografia? Eu falei, eu não tenho um olhar para isso, não. Ele, cara, você tá doida? Não só tem como... Você tem o maior talento. E aí Sou suspeita para falar. E aí isso ficou no minha... lá, né? Plantou a semente. E passou um tempo, eu fiz outro curso, um curso mais... específico. E aí eu comecei a fotografar tudo. Eu fotografava gente, bicho, objeto, bebê reborn. Fotografei muito boneca para aprender luz, né? Para saber entender como é que funcionava a luz. Boneca? Pegava as bonecas da Sara. Gente, que louco. Iluminária e flash, e ia testando luzes para saber como é que funcionava flash, como é que eu direcionava a luz e tal. Gente, tá vendo? Você não sabia, você nunca me contou. Que absurdo. Estão vindo aqui alguns né, memórias. E aí, primeiro ensaio que eu fiz como profissional recebendo por ele foi de uma adolescente grávida. Uou! E isso tocou na minha ferida no mais profundo dos seres. Porque nessa época Sara era pequena e Ana Cecília era adolescente também. Ana Cecília era adolescente e eu fui mãe adolescente. Eu fui mãe aos 16. Eu fui mãe aos 16. E aquilo me atravessou de uma forma... Eu imagino. Tão profunda que eu não conseguia fotografar a garota. Não era pela insegurança do trabalho de fotografar, mas eu olhar para aquela menina... Se sentir fotografada. E ver as dificuldades que eu tinha passado, né? E ver que mais uma ia rolar nesse processo. As fotos ficaram uma bosta, porque... Eu duvido. Eu devo ter essas fotos em algum lugar, vou procurar. Um dia você vai ter oportunidade de ver. E aí, mas assim, ela adorou as fotos, ficaram ótimas e tal, e seguiu. E aí apareceu um curso de newborn. Aí eu falei, newborn estava super em alta e tal, não sei o quê. Eu falei, vou fazer esse curso também. Eu gosto de criança, de bebês e tal. Fiz o curso, achei lindo. Mais uma. Maíra, queria fazer umas fotos de um bebê. Já tinha feito as fotos da mãe grávida. Aí, bebê. Olha, falei, nunca mais. Foi o primeiro e último. Não dá, não é minha vibe.
não é o que eu estou buscando, e saiu. E aí saiu. As fotos ficaram. Mandei para professora, né, que deu o curso, né, a colega que deu o curso. Aí ela falou assim: vou ser bem sincera, o neném tá com cara de morto. Que horror. Mas é muito pequenininho também. O bichinho Não, as cores, cara. As cores, sabe? Trabalhar com as cores, combinar as cores, a luz. A edição em si ficou detestável. Fora que é um negócio que demora horrores, né? Não é no seu tempo, é no tempo do bebê. Aí faz cocô e faz xixi, aí E aí a fralda você- e chora, dá de mamar, bota pra rotar, Aí o golfa. neném cagou pro pai todo e sujou tudo. E eu falei, não é isso que eu quero. Bebês, corta da lista. E aí, do nada, fui fazer uma aula de yoga. Não, yoga foi aqui em Niterói que começou a parada da yoga. Foi em Niterói, depois de 6, 7 anos fotografando. Caramba! 6, Nossa, 7 então isso tudo... Em Niterói, na pandemia ainda, quando as coisas começaram a voltar, uma amiga organizou um evento ali no MAC de yoga no luar. Era lua cheia. Nossa, que delícia. Foi incrível e o céu estava super limpo, né? Porque não tinha tanta poluição por conta da desalinização, né? E aí eu comecei a fotografar yoga. E aí outras pessoas começaram a me chamar. E eu comecei a praticar yoga durante a pandemia para não surtar. Sim, eu também. E aí veio a yoga, aí veio a Ingrid, que é minha professora da academia, quando começou a funcionar, e eu chamei ela para fazer umas fotos, e dela veio retiros, veio professoras, veio você, com ensaio feminino. E aí eu descobri, antes disso tudo, a fotografia feminina, porque a minha vida inteira foi com mulheres. Eu sempre dancei desde pequena, sempre pratiquei atividade física desde criança. Minha mãe é ginecologista obstetra, então o feminino é muito intenso, sabe? 2 filhas mulheres. Duas meninas. Já dei aula de dança do ventre. Maravilhosa. Então, assim, o feminino me comove, né? Sim. Conseguir transmitir na fotografia a real beleza daquela mulher, fazer com que ela se enxergue, independente se ela está buscando um ensaio só para ela completar um ciclo de um aniversário, seja para se mostrar como uma empreendedora, uma profissional, ou queira se ver de uma forma mais sensual, para mim é fantástico. Eu sou suspeita para falar, porque eu tenho alguns poucos ensaios que a gente fez junto. Mas eu queria pontuar isso, porque eu acho muito legal. Você tem a noção do quanto que o seu trabalho ele é transformador na vida dessas mulheres? Porque, assim, eu sei, quando eu te conheci, a gente se conheceu num evento de yoga. Sim. E, vamos marcar um ensaio e tal. Eu tava num processo de muita transição, né, da minha vida, assim. Eu tava me redescobrindo, eu tinha acabado de sair, né, do meu diagnóstico, enfim. Eu falei, caramba, eu acho que o ensaio agora me cairia muito bem, mas ainda muito insegura do meu corpo, muito com autoestima lá no pé. Eu falei, caramba, será que eu consigo? E assim, primeiro, a gente contou com uma paisagem maravilhosa, né? Itacoatiara presenteou a gente com uma manhã linda. E assim, a gente ainda não era muito amiga, né? A gente não tinha muito, não tinha a relação que a gente tem hoje, né? Sim. E eu me senti muito à vontade, muito tranquila de fazer. E quando eu recebi as fotos, eles falaram, você tem direito a quantas fotos? 15 fotos, sei lá. Eu queria 70. Porque, gente, eu olhava aquilo e eu tive um processo assim, falei, cara, sou eu nessa foto.
Aonde que eu estava escondida esse tempo inteiro? Sem Só essa garota, né? só essa garota conseguiu tirar essa mulher de dentro de mim, né? Você tem essa noção de que o seu trabalho proporciona isso? Eu comecei a ter noção tem pouco tempo. Fantástico. Dessa noção, sabe? Teve você... E assim, né? Vale pontuar que Photoshop é muito sutil o que eu trabalho. Então, assim, é você. Então, assim, aqui me chamou muito a atenção, que eu falei assim, cara, realmente o meu trabalho transforma mulheres. Foi no final do ano passado, dia 30 de dezembro, uma médica entrou em contato comigo, querendo fazer umas fotos dela, profissionais, mas ela não queria fotos de blazer, porque ela não usava, e ela queria transmitir a personalidade dela. De forma elegante e sem edição, com uma pegada bem leve. E fotos, mas para ela usar profissionalmente, mas que transmitisse ela despojada da forma que é. E aí ela chegou para fazer o ensaio, eu tipo, meu Deus do céu. E ela é negra, e a pele negra é uma pele mais complicada de ser fotografada, de você acertar a luz e tal. Na minha visão, né? E quando ela chegou em casa, a janela, as cortinas estavam abertas, e o sol do entardecer estava batendo na minha parede e marcando as frestas da janela. E ela falou assim, nossa, mas tá lindo essa luz e tal, não sei o que. Eu falei, vamos aproveitar a luz, já que você quer algo diferenciado. E ela chegou, né? Eu achei, despojado, vai vir com a calça jeans, uma camisetinha e tal. Chega ela de moletom. Calça de moletom, mas assim, arrumadinha e tal, blusa de gola alta, mas muito, muito bem produzida, com joias e o cabelo muito bonito. E aí eu aproveitei essas luzes do pôr do sol de uma forma que ela não conseguiu acreditar que eu fui capaz dela se ver originalmente, com toda a sua beleza, com todo o seu carão. Ela falou assim, mas eu não sou fotogênica. Eu falei, cara, você é muito fotogênica. Muito fotogênica. Vamos ver e tal. E assim, ela ficou alucinada pelas fotos e já quer fazer de novo. E super, ela falou assim, era exatamente isso que eu queria. Então, não são 100% das vezes que eu consigo captar o que a cliente realmente quer. Mas a grande maioria, sim, sabe? De buscar o que está ali dentro. Eu falo que é como se eu estivesse fotografando a alma, sabe? Eu sinto isso, assim. Inteiro. É um ensaio fotográfico, mas ele funciona tipo um resgate mesmo, sabe? Pro feminino. Total. Pro auto-amor, e assim, ainda que seja uma foto de lingerie, ainda que seja uma foto mais sensual, não tem o apelo, sabe? Sexual. Não tem. Nossa, eu tenho uma das minhas fotos favoritas. É difícil, né, falar isso, porque eu amo todas. Mas, assim, é um resgate que a gente faz, sabe? E quando a gente tá depois... Quando o ensaio acaba, a gente vai pra casa, a gente fica se achando, tipo, cara, chora Gisele, sabe? Fala sério, eu sou muito linda, eu sou muito maravilhosa. E porque a gente começa a acreditar nisso, porque é uma essência que tá ali por causa do dia a dia, por causa dos problemas que a gente tem, né? Dos pés na bunda que a gente levou, que a gente vai botando areia nesse espaço, sabe? E aí você chega e, de repente, sabe, tudo muito leve. Eu lembro a gente fotografando na praia e você falou assim, acho que ali tem uma aguinha ali que vai dar um reflexo legal, tal, não sei o que, tirou a blusa, ficou de biquíni. Eu falei, calma aí, gente. Ela, não, vambora, o fotógrafo tem que entrar na água, tem que se molhar. Eu falei assim,
Eu falei, cara, essa menina é diferente, sabe? E eu não sei, assim, eu fico me perguntando, a gente já trocou várias ideias sobre isso, assim, se você tem realmente a noção da importância que esses trabalhos têm na vida dessas pessoas, sabe? Eu acho que eu vou começar a pedir um feedback por escrito das minhas clientes para saber como é que é. Vou usar para o meu TCC. Maravilhosa. Mas eu acho, assim, cara, o ensaio fotográfico, ele não deixa de ser uma ferramenta terapêutica, né? Porque você tira da gente ali uma coisa que fica, sei lá, a sensação que a gente tem é que a gente está dormindo. E quando a gente olha o resultado da foto depois, a gente fica assim, uau! Eu sou esse mulherão todo. Aham. Onde que eu tava esse tempo inteiro? Onde que essa pessoa, onde essa mulher tava esse tempo inteiro que, né? Gente, como assim? E assim, eu, né, gosto também de ser fotografada. Não é que eu goste. Eu aprendo muito quando eu sou fotografada. Porque eu passo pela experiência da dificuldade de se posicionar, de entender o que o outro tá me dirigindo, sabe? De sentir aquela coisinha de me ver como aquele momento. Por exemplo, eu tô fora do meu corpo, eu tô fora do meu peso. Mas mesmo assim, eu me permiti ser fotografada no meu aniversário, como eu faço todo ano há 5 anos. Porque aquilo é o que eu estou vivendo naquele momento. Aquela sou eu naquele momento. E trazer isso, né? A fotografia conta história. Então, isso é muito importante, né? Eu tô para fazer um ensaio com você, eu falei assim, deixa eu só emagrecer mais um pouquinho. Você dá 3 quilos, esses 3 quilos. Você cara na barriga e o ensaio nunca sai. Exatamente. Maravilhosa. Eu me permito Incrível. me ver da forma que eu estou naquele momento. Primeiro, para eu me ver. Segundo, para eu aprender. Sim. E terceiro, para eu aprender com o olhar de outros fotógrafos. Isso é muito legal, sabe? Eu tenho um grupo de amigos de fotografia que a gente tem essa troca, sabe? Essa troca gostosa de aprendizados. Sem competição, sabe? A forma... Cada um tem seu público, cada um tem seu estilo. A fotografia é isso, né? Você busca um profissional, não pelo preço, mas pelo o que você se vê naquela fotografia. Sim, a identificação. A identificação. As cores, a forma que ele fotografa, que o fotógrafo fotografa. Então, assim, é muito pessoal você escolher um fotógrafo. É muito pessoal. E eu acho que quando, falando de mulheres, né, puxar pra gente, quando é de mulher para mulher, a sensibilidade fica muito aflorada. Sim. Entendeu? A liberdade de certas conversas, a timidez vem, não tem como, eu também fico tímida para fotografar, mas à medida que as coisas vão fluindo, a gente vai conversando, vai falando bobagem, besteiras, experiências, e vai ficando leve, e vai ficando mais suave, e você vai se encontrando ali dentro da fotografia. Vai fluindo, né? Eu não sou nem um pouco tímida, né? Eu já chego me jogando. Mas assim, eu sinto muita diferença do primeiro ensaio que a gente fez pro último agora. Tipo, o primeiro ensaio eu tava toda insegura e hoje eu já falo, já pode. Pode. Já faz caramba. Porque, justamente, mas eu acho que a gente também estabeleceu uma relação muito saudável. Sim, sim. E como a gente, né, criou um vínculo de amizade e a gente passou por muita coisa junto, né? A gente presenciou muita coisa uma da vida da outra.
existe essa segurança, né? Eu tô aqui de olho fechado, eu vou, só mergulho e meto bronca, assim. Não à toa confiei as fotos pro site da minha marca a você, Sim. né? Eu sempre fui fotografada por você e escolhi você para ser a fotógrafa dos meus produtos. Então, que é um trabalho diferente que a gente sempre teve, mas assim, a confiança tá ali, né? Isso foi conquistado, né? Pelo todo o resultado que você me deu. E aí eu queria tentar, de repente, fazer um link com a psicologia, porque esse processo de sensibilidade, de você entender essa mulher que está ali e deixar o ambiente leve, e saber que essa mulher tem uma história, tá ali, de repente, para fazer um ensaio sensual por algum propósito. Você acha que a psicologia ela vem para somar aí ou a psicologia ela ocupa um outro espaço, é outro chamado para Maíra? Não, assim, a psicologia tem vários vértices, né? Vários segmentos, né? Mas a minha intenção hoje, a psicologia meio que chegou tipo, opa, olha eu aqui, vamos. E aí. Tudo bem? Tá fazendo alguma coisa, querida? Não? Então olha só, vamos fazer uma faculdade de psicologia? É isso. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu pensei em não abandonar a fotografia e nem a psicologia, mas quero fazer um link desses dois trabalhos aí, né? Eu acho que a fotografia é uma arte. Você captar sensações, né? Eu escuto muito isso nos retiros de fotografia. Nossa, eu olho para essa foto, eu vejo o que a pessoa está sentindo, sabe? Transcende, né? Ou então, tipo, a primeira fotografia do primeiro dia, a pessoa tá com uma fisionomia muito descansada e tal, e no último dia ela tá revigorada. Tem aquele cansaço da rotina do retiro em si, né, das atividades e tal, mas o semblante, a leveza, sabe? Eu consigo captar aí, muitas delas conseguem ver isso. Então, eu quero achar uma forma ainda de linkar a fotografia com a psicologia. Freud fala, né? Eu não sou psicanalista a vibe do Freud, não, tá? Mas, assim, tem umas coisas dele que mexem comigo, que a expressão, né? Você se expressar pela forma da arte, você consegue alcançar seu inconsciente. E eu acho que é isso. Mostrar, né, para as pessoas o que tá dentro de mim e o que está dentro do que é fotografado. Ah, cara, maravilhoso. Porque, assim, eu acho que tem um leque de possibilidades aí. Sim, sabe? sim. Foi o que eu falei ali. Para mim, assim, os ensaios são altamente terapêuticos. Né? Porque eu acesso espaços ali que estavam muito adormecidos, sabe? Então, acho que a psicologia, junto com a fotografia, tem uma ferramenta legal aí que pode ser usada. E engraçado que não, como, né, a gente voltando um pouco pelo assunto da coluna, como as coisas vão aparecendo na hora e no momento, né? A fotografia chegou, apareceu, aí daqui a pouco o curso de fotografia que era do lado da sua casa e que você não via, aí agora, de repente, do nada, a psicologia. E assim, a fotografia para mim é arte, né? E assim, desde criança, a arte sempre esteve presente, seja na forma da dança, seja na pintura, no bordado, que eu sou uma menina prendada, né? Você é mesmo. Assim, ela costura, ela faz cozinheira de mão cheia, ela monta um móvel como ninguém. Precisa ver pão de queijo, bolo de coco dela, maravilhoso. Então, a arte sempre esteve
presente. E a minha família, por parte materna, é artista, só que não valorizada, sabe? Minhas tias pintam maravilhosamente bem. A minha mãe também costura muito bem. Costura gente e costura tecido. Costura gente e tecido, no caso. Minha avó é costureira, sabe? Bordadeira. Então, assim, tá no sangue essa parada. Sim, é nato. É nato esse contato com a arte. E a fotografia acabou me trazendo para isso. Para esse universo, né? E, coincidentemente, a minha madrinha, eu tenho ela como madrinha, que é a esposa do meu padrinho, ela é professora universitária de fotografia na faculdade estadual lá da minha cidade, Montes Claros, a Unimontes. E ela trouxe muito isso também, sabe? Depois de adulta, essas conversas sobre arte, sobre fotografia, sobre tudo isso, me dá mais ânimo. Sim, imagino. Assim, não dá pra gente entender hoje a vida tão pesada do jeito que é, sem um pouquinho de arte, né? A arte, ela traz essa leveza, ela leva a gente para o espaço, o contato com a nossa criança, né? Sim. Aqueles sonhos que a gente tinha de antigamente. Eu, por exemplo, com relação à massagem, foi muito isso também. Nunca pensei em fazer um curso, me profissionalizar, mas sempre fui a massagista da galera. Ai, amiga, eu tô com uma dor aqui, você pode me ajudar? Pô, pega aqui, só faz uma massagem aqui rapidinho. E, de repente, eu me vi fazendo um curso e, de repente, também nos retiros de yoga e tudo, né? Esses processos todos, eu fui me encontrando de um jeito que, cara, isso tá fazendo muito sentido. E eu nunca tinha parado para pensar, isso faz muito sentido. Né? A sala que eu trabalho hoje, eu era paciente de uma pessoa daquele espaço, nunca tinha visto o banner. 1 ano e meio depois, eu falei, colocaram um banner aqui que estão alugando sala. Eu falei, não, isso aí já está há 2 anos. Aí eu falei, como assim? Eu venho aqui toda semana, eu nunca vi. Então é isso, né? Quando você está pronta para aceitar o chamado, as coisas aparecem. As coisas aparecem. E a fotografia também foi isso, né? A câmera analógica, né? De quando eu nunca gostei de ser fotografada quando criança. Sempre eu tô emburrada nas fotos. Sempre tô de cara fechada, uma ou outra foto que eu tô feliz, sorridente e posada bonitinha, sabe? Normalmente era sempre com a cara fechada. Então, normalmente eu gostava de ser fotografada. Ou eu gostava de ser fotógrafa. Quando era mais nova, né, nas escolas que a gente fazia nossos churrascos de adolescente, e na nossa época a gente sabia se divertir, né? Só que a gente não sabia. Só que a gente não sabia disso. E então, assim... Não, e a nossa sorte é que não tinha celular nessa época. Exatamente, graças Obrigada a Deus. Então, assim, a câmera sempre estava na minha mão. Então, eu sempre fazia foto. Não era uma boa fotografia, mas a câmera estava na minha mão sempre. Tava ali. Sempre te lembrando, isso aqui faz sentido para você. E aí você vai resgatando, vai dando uns passinhos para trás. Tanto que eu não faço só ensaios, né? Eu também trabalho com eventos. Eu vejo a minha fotografia de eventos muito contadas histórias, sabe? Sem posar. Óbvio que vai ter aquelas fotos que a gente precisa ter, né? Da família, na mesa e tal. No bolo, e tal. Mas a naturalidade, seja da criança ou do adulto, curtindo aquele momento da festa, para mim vale mais do que uma foto posada e abraçada. Você eternizar realmente o momento ali do evento, né? Não é uma coisa engessada, robotizada. Né? É leveza, sem pedir para a pessoa olhar. Tá lá desprevenida. Normalmente eu fotografo de longe, então a pessoa realmente não sabe que ela está sendo fotografada. Meio que como se diz, um paparazzi, né? É o paparazzi no meu aniversário. Não, eu imagino que quando você tem o resultado, depois, né, você baixa ali as fotos, manda para a pessoa deve ficar encantada, né? Sim, assim, gente, ela conseguiu captar ali uma emoção, um abraço. Né? Tem a foto
do que vai pro Instagram, que é a foto bonitinha, mas também tem a foto para daqui 10 anos a criança olhar e ver, caraca, mãe, eu estava comendo uma banana assim na minha festa, ou Nossa, eu tava... com minha mãe de sujeiteiro, tava na piscina de bola, Exatamente. perdi um sapato. Exatamente. Caí na piscina, bati um galo. Tem uma foto de uma cliente minha que caiu na piscina. Aí tem a tia dela com a colher espremendo o galo, sabe? Então, assim, para mim isso que conta. A vida, o evento em si, né, o decorrer do evento, assim como o decorrer da vida, ela é feita desses momentos. Exatamente. Pouquíssimos são os momentos que a gente para e sorri. E posa e tal. A vida é corrida. É corrida no sentido não só de velocidade, mas no sentido de fluidez mesmo. Sim. Né? Eu fico assim, eu vejo alguns trabalhos seus, assim, foto de abraço. Eu acho as coisas mais lindas, foto de abraço. Porque, primeiro que eu sou fã de abraço. Eu acho que abraço tem um poder de cura gigante. E Sim. isso é científico, inclusive. E eu acho que é uma manifestação de carinho tão grande que o registro desse momento é tão precioso, sabe? Que às vezes você sente falta da pessoa, você sente saudade daquela pessoa e você olha, você sente saudade do abraço também. Sim. E isso te traz um pouquinho mais para perto, sabe? Sim. Tem uma troca ali, né? Uma energia que se troca, né? É uma via de mão dupla, né? Se você não tá legal naquele momento e você recebe um abraço, é meio que uma cura naquilo, né? Aí vai gostoso. É gostoso. Tem uns estudos aí maravilhosos que falam sobre o abraço, sobre que regula a pressão arterial. Aumenta a serotonina. Né? Você que é da psicologia, da sua área de psicologia, você deve saber mais do que eu. Mas, amiga, então olha só, aí você nunca mais vai sair de Niterói. Obrigada, né? Os planos são de Deus, né? Eu amo Niterói, me identifiquei demais de todas as cidades que eu já morei no espírito cigano. Eu costumo me adaptar muito bem em todas as cidades que eu morei, mas Niterói mora no meu coração. Eu me sinto, quando eu brinquei no início que sou mineira com alma carioca, porque essa leveza do carioca se mantém em mim, sabe? Essa peculiaridade do foda-se, né? Do carioca, do deixar a vida me levar, tá aqui, mora aqui dentro, apesar de eu gostar da segurança, mas Niterói mora no meu coração. Minha intenção é não sair. Obrigada. Mas a gente agradece. Os planos são de Deus. Não, amiga, deixa que com Deus eu resolvo, tá? Eu sou amiga dele, eu falo com ele para você continuar morando aqui em Niterói. Mas, assim, planos no sentido de você entender, assim, essa sua importância na vida dessas mulheres todas, sabe? E existem muitos projetos ainda, né? Sim, com a fotografia. Com a fotografia, sim. Hoje eu tenho fotografado muito no home studio, né? Eu montei um home studio na minha casa, pela demanda mesmo, e os planos são de conseguir amigas, né? Muitas amigas que Papai do Céu me abençoa aqui nessa cidade, de trazer projetos que envolvam essas mulheres, para levantar essa autoestima, empoderar, trazer essa potência que toda mulher tem e que às vezes está escondida, que foi o que eu passei, né? Então, sim, com certeza. Então, a potência do que a gente quer, do que a gente pode conquistar é super importante. E pode trazer assim, eu não sei, o home studio, no caso, ele foi uma necessidade. Foi uma necessidade. Mas eu acho que depois ele se tornou uma bela de uma opção, porque sim, pra gente, né, ainda mais se tratando de mulher, quando a gente é recebida na casa da pessoa com um cafezinho quente, pãozinho de queijo, um bolinho, água com gás,
a gente, sabe, a gente se sentir em casa e aí acolhido. Você acha que tem muito resultado? Tenho, assim, eu gosto do Isso faz receber. diferença no resultado da foto? Faz. A pessoa, a minha cliente chega mais relaxada. Eu acho que por ser um ambiente mais suave, né? Com brincadeira, com um sofá quentinho ali para você sentar. Tenho os bolinhos, os mimosinhos, o cafezinho. Eu acho que deixa menos profissional, menos duro, sabe? Acho que deixa as coisas mais fluidas, e aí a gente senta, come, vai se maquiando. A Érica, que é minha parceira, que é minha maquiadora. Maravilhosa, gente. A Érica é maravilhosa. Também tem uma vibe super alto astral, valoriza sempre, sabe, o potencial daquela mulher, me ajuda também na colocação do que vestir, as combinações de cores e tal. Então, ela também é meu braço direito ali para... Vizinha, né? Também vizinha. É só descer. No caso dela, é subir. Ela é subir, você que desce, pode crer. E tem esse aconchego, né? É aconchegante, é o aconchego. Eu acho que o fato de você fotografar dentro da sua casa, ainda que inicialmente tenha sido SOS, porque é difícil montar um estúdio, difícil, né? Tem toda uma burocracia, alugar espaço. Tem muita coragem. Tem que ter... Essa coragem não chegou ainda. Vai chegar. Não. Mas será que, de repente, essa questão da casa, de você fotografar na sua casa, não te dá essa segurança que você está querendo? No caso do seu trabalho? Porque é um produto que você oferece, né? Sim. Um home studio. Sim. Mas mesmo que se... infinitas possibilidades. Sim, em breve, se Deus quiser. Não precisa ser só um tipo de ensaio. Não, várias coisas. Temos plantinhas, temos tecidos, temos... Daqui a pouco vou roubar uma Temos plantinhas, temos várias coisas que a gente pode integrar no ensaio, sabe? De cenário e o que for, sabe? Sempre com muito minimalismo, assim. Eu acho que a fotografia... Menos é mais. Menos é mais. Porque ali, o meu intuito é fotografar a pessoa, sabe? É a expressão, é o sorriso, é a delicadeza da mão, sabe? O cabelo bonito, o brilho no olho. Então, eu tenho essa pegada mais suave. Não que às vezes eu não queira, né, enrolar uma pessoa no papel alumínio. Pois é. Fazer umas coisas muito doidas, mas... Ela é mestre. Olha, amiga, a ideia que eu achei, ela manda pra mim. Por quê? Porque ela sabe que eu topo. Ai, adorei, quero fazer. É desse jeito. Então, assim, esse acolhimento. E mesmo se um dia eu vier, né, sair dali da minha casa e montar um espaço, esse acolhimento não vai se perder. Esse acolhimento, esse carinho, esse aconchego do mineiro, eu ainda mantenho, sabe? Eu acho que é uma forma de amor, de cuidado, de carinho, sabe? Eu comprar não, eu que faço bolo, sabe? Ou eu ou minha filha que fazemos o bolo, que vai estar ali. O pãozinho de queijo também, sim, sempre tem um cuidado, sempre tá ali o cafezinho coado na hora, né? Maravilhoso. Não, atendimento é VIP demais. Mulheres, vocês que estão procurando uma fotógrafa para eternizar a beleza de vocês, a beleza que vem de dentro para fora. Essa mulher é maravilhosa, porque não é só a sua fotografia, sabe? Eu acho que é o enredo todo. É tudo que você oferece, desde o acolhimento, desde de quando você começa a conversar sobre o projeto da foto. O que você está pensando? Eu queria um ensaio externo. Praia, campo, grama, areia. Cidade.
Pô, tem lugar tal. Pô, melhor de manhã do que de noite, porque a luz está assim, assim, assim. Então, essa sensibilidade que você tem de entender o que a sua cliente quer, né? E transformar esse momento é muito legal. E aí você leva essa cliente para dentro da sua casa. Isso é muito grande. Eu entendo isso como uma coisa muito gigante, porque é a nossa casa, sabe? Sim. É o nosso lar, é onde a gente tem o nosso refúgio. E você abriga essas pessoas por aquele espaço de tempo dentro da sua casa como se fosse a nossa, assim. Sim. Sim. E isso tem resultado. Me caça, isso caça. E isso com certeza tem efeito no resultado final da foto. Né? Não só pela luz ou pela técnica, mas pela leveza do ambiente, pela segurança que você passa de estar recebendo a pessoa dentro da sua casa, né? E eu acredito que ali você tenha também colecionado muitas histórias gostosas, né? Ah, sim. Sempre. Sentada naquele sofá depois, aquelas boas risadas. O antes e o depois, o durante, as risadas, as gargalhadas, o compartilhamento, tanto meu de vida quanto das minhas clientes, de se abrir, sabe? É muito legal. É bem interessante, assim, saber as histórias que todas conectadas, né? Sempre tem um pedacinho de você no outro. Então, é muito interessante. E você tem essa sensação de que as mulheres que chegam até você são mulheres que, de alguma forma, se identificam, ou que você se identifica com elas? Existe essa conexão? Porque, às vezes, quando é uma coisa muito desconectada, eu sinto isso com as minhas pacientes, por exemplo. Quando chega uma pessoa que é muito desconectada da minha vibe, ou que quer só trabalhar a estética, ou que quer só trabalhar o corpo e não está muito preocupada com respirar, com restaurar, né? Essa pessoa não fica. Ela não volta. Sim. Sabe? Então, assim, você sente essa conexão com as mulheres que vão chegando até você? Sinto. Eu tenho uma cliente que eu fotografo ela desde o namoro. Já são aí, acho que uns 8 anos já que eu fotografo ela. O Henrique, o filho dela, tá com 5. Uns 8 anos já. E, assim, ela fotografa com outras pessoas também, porque hoje ela mora no Rio. E às vezes os horários não batem. Mas eu tenho clientes fidelidade, assim, de 8 anos, 6 anos, que todo ano tem buscado. Perdi muito dessas clientes quando eu vim para Niterói, né, de Rio das Ostras para cá, mas aqui eu conquistei outras clientes, né, que aí eu vejo a evolução delas, dos filhos, né, da vida. Vai acompanhando, né? Do profissional e tudo isso. Vai fazendo um storytelling legal ali. Essa cliente minha, que eu fotografo ela desde o namoro, eu só não fotografei o casamento dela, porque no dia eu já tinha uma agenda. Ah, poxa, isso Aí eu nem fui no casamento dela, nem... Perdeu um festão. Perdi um festão. Sacanagem. Vai. Aí eu fotografo o filho dela. O parto também não fotografei, porque estava na pandemia, não permitia, né? O filho dela, neném de pandemia. Mas assim, são clientes que estão aí há um bom tempo. E são clientes que sempre estão me indicando. Acho que a fotografia também tem disso. Você conectar com a vibe da pessoa, sabe? A energia. Qualquer profissão. Eu acho que você precisa se conectar com quem está te fornecendo um serviço, né? Com certeza. A gente tem a Bruna, né? Bruninha maravilhosa, que chegou lá para fazer uma foto da Duna. Foi. Aí depois voltou para fazer o ensaio dela para o portfólio dela, já maquiando o cabelo, fazendo cabelo com a Érica. E quando a gente viu, a gente já tinha uma rede. E eu fui só pro pão de queijo. Você foi só pro pão de queijo? Eu fui só pra fofoca. E a Bruna hoje é contato da Érica para fazer esse modelo dela, né?
E é isso. E quando precisa, a Bruna tá lá e vai virando E legal como essa teia, né? vai girando, né? Eu adoro essa palavra, eu adoro teia, porque é, é o fio de maior força do mundo, né? Que é o fio da teia de aranha. E a gente poder conectar, quanto mais a gente tiver conectado, né, uma com a outra, mais fortalecida a gente vai ficando. Exatamente. Né? Então é uma teia real, porque se eu lanço minha linha para você e você lança para ela e volta de alguma maneira para mim, a gente tem uma força, uma potência. E, amiga, a gente está falando de mulher, né? Mulher é sinônimo de força. Mulher Sim. é potência pura. A gente nasceu para isso, né? Nós somos potências puras. E eu queria que você falasse um pouco sobre como é você olhar para essas mulheres e, ainda que elas não saibam, você já enxergar nelas a potência que elas têm e falar assim, cara, você é essa mulher aqui. Aí você pega com a máquina lá, olha isso aqui. Sou eu? Isso acontece sempre. Como é que é você enxergar essa potência? Porque você é uma mulher muito potente. Obrigada, meu amor. Mas é. Assim, muitos anos de terapia para eu enxergar essa potência. Muitos anos de terapia para eu enxergar essa potência. Não sei por que eu não conseguia me ver, né? Com a capacidade de conquistar o que eu tenho conquistado, mesmo aos 40. E valorizar o que eu tive, o que eu tenho e o que eu passei. Então, assim, é muito gratificante me ver de forma potente. Me dá um gás do cacete, assim. Eu imagino. Falo palavrão do caramba, né? Então, assim, e escutar de outras mulheres que você é boa naquilo que faz, que você consegue, que você consegue captar, igual você falou de você, igual eu escuto de outras mulheres também. Acho que não tem valor material que pague isso, sabe? Com certeza. Porque é um alimento para a alma, é um alimento do coração, sabe? E quanto mais eu escuto isso, mais vontade eu tenho de melhorar, mais vontade eu tenho de crescer. E eu ver que eu também sou referência para algumas mulheres sobre o que eu fui, seja como mãe, seja como dona de casa, como cozinheira, como tudo, ou nem sempre como profissional de fotografia também. É muito massa, sabe? Porque quando a gente é mãe e dona de casa, a gente sempre acha que a gente está fazendo pouco. Nossa. Assim, eu sempre tive essa sensação de que sempre era pouco o que eu estava fazendo ou aquilo não era suficiente. E hoje eu olho para trás com minhas filhas crescidas e falo assim, cara, eu dei o meu melhor. E reconhecer isso, assim, foi muito difícil para mim. Eu não sei aonde essa cobrança interna surge, mas hoje é lindo de ver, bem bonito de ver. É mesmo. E eu sou testemunha. ver mulheres crescendo do meu lado, como você, né, que saiu do CLT extremamente estabilizada e foi correr o mundo, passou por um processo bizarro, assim, né, de marca, hoje está com a Duna, hoje massoterapeuta, faço propaganda mesmo, sabe? Visto a Duna mesmo. E é isso. E ver a Érica também, que é a maquiadora, né? De como ela começou também e está agora expandindo, crescendo, delimitando o público dela.
qualquer outra mulher, sabe, que esteja no meu convívio, eu admiro aquilo ali de uma grandeza imensa, imensa. Tem um milhão de mulheres para falar, mas Não, o leque é e grande. assim, e que são mulheres que estão no meu convívio, que estão muito próximos. Não estou nem falando de super mulheres aí que estão na mídia, nem nada, não. Estou falando das mulheres que me incentivam, que eu admiro pelos afazeres dela, pelas lutas e pelas conquistas, que estão próximas a mim, sabe? Então, assim, Mas eu tenho, não, né? Eu tenho essa certeza, não é nem uma sensação, de que a gente vai se fortalecendo, se unindo através da nossa energia também. sim, Porque quando começa a não vibrar muito na nossa energia, vai expelindo. vai Não vai experimentando fazendo e parte. vai agregando E outras. vai abrindo espaço para o novo, para novas Exatamente. mulheres, para novas pessoas entrarem, fazerem parte dessa teia maravilhosa. Mas eu acho que é isso, cara. Deus vai colocando. Falando na Sabe? nossa língua, né? Acho que nossa, É. eu e você, as pessoas se aproximam, a gente trabalha a forma que precisa ser trabalhada com aquela pessoa, e quando a gente chega no propósito, as coisas andam, abrem novos ciclos, né? E acho que é isso, assim. Não, foi embora por quê? Cara, foi embora porque ela foi seguir a vida dela, ou olha para trás, agradece. agradece e vamos Agradece, porque, querendo ou não, é uma lição, né? A gente sempre aprende. E eu acho muito legal que a gente sempre aprende junto, né? Tem sempre uma coisa assim pra gente. Sim, sim. Toda mulher tem medo dos 40, né? E eu 40 esse ano, então. Bem-vindo ao clube. E quando. Eu sempre tive medo de fazer 40 anos. Nova. Porque eu achei que eu ia estar um bagaço. Eu ia estar 40, esbagaçada, destruída. Respira, restaura. E assim, e eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, aos 40. Feliz, conquistando o que eu quero e e uma maturidade de escutar o outro, de saber o que eu quero, de colocar limites. E de absorver aquilo que tem que ser absorvido. O que é meu, o que não é para ser, que não vai ser. Então, assim, tô vivendo os 40 anos, entrei na casa do Zenta com muito amor e muita compaixão a mim. Ai, que delícia. Tem uma... Jesus que fala, né? É bíblico isso, né? Eu não compro o que não é meu. O que não me pertence, não me pertence. Então, assim, as pessoas vão trazer um monte de coisa pra gente o tempo inteiro. Isso aqui, beleza. Isso aqui eu vou absorver. Não vou usar agora, mas pode ser que eu use um pouquinho mais lá na frente. E daqui a pouco... E o resto, cara? O resto é resto. Entendeu? E eu acho que é bem sobre isso, amiga. É sobre a maneira com que a gente se conecta e como a gente evolui junta, né? Agora, deixa eu te falar um negócio. Fala uma frase pra mim, pra fechar esse dia. Então, falando de fotografia... Falando de você. Falando da gente, falando da vida da mulher, da força, da potência. Puta que pariu, hein, Carol? Essa frase eu adoro. Puta que pariu, eu adoro. Eu vou embasar numa frase de um psicólogo, fotógrafo também, que eu descobri ele nas redes sociais há pouco tempo, e dizer que a fotografia é mais que um espelho, é arte, e nela a gente se descobre e se transforma. Maravilhoso. Lindo. Amei. A minha frase para hoje é: viver é muito melhor do que existir. Vou tatuar isso no meu braço. Permita-se. Permissão.
Linda. Amiga, obrigada por tudo. Obrigada por ter topado. Gente, essa foi a Maíra Serra. Pois segue ela lá no Instagram. Você que é mulher que está querendo soltar essa poderosa que existe dentro de você. Ela é a melhor pessoa para isso. E, gente, lembrando, acessem o canal, curtam, ativa lá o sininho, segue a gente na rede social também. Um beijo. Amiga, Beijo, obrigada, meu amor. te amo. Obrigada pela oportunidade. Até semana que vem, galera. Beijo.